Líderes da esquerda latino-americana divulgaram ontem uma carta aberta em que pedem para que o candidato Ciro Gomes, do PDT, desista de sua candidatura em favor da eleição de Lula. O documento foi assinado por políticos, juristas e intelectuais de diversos países da América Latina, entre eles Rafael Correa, ex-presidente do Equador, o Adolfo Pérez Esquivel, ativista de direitos humanos e ganhador do Nobel da Paz de 1980. O texto afirma que a renúncia do pedetista é essencial para deter o avanço político de Bolsonaro, que, segundo os autores, é um personagem imoral, um fanático alucinado, sem princípios morais, que deixou mais de 700 mil brasileiros e brasileiras morrerem sem fazer o menor esforço para salvá-los. O texto ainda indica que as eleições brasileiras deste ano representam uma disputa entre o fascismo e a democracia, representados pelo atual presidente Lula e Lula, respectivamente. Candidato ao Senado Federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, defendeu a candidatura de Ciro Gomes à presidência após o PT iniciar uma campanha de voto útil para fortalecer o candidato petista. Em uma publicação em suas redes sociais, Moro disse que a campanha de ataque a Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Abre aspas. Querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor do Ciro, mas fica o alerta, disse Sérgio Moro. E eu vou começar agora com o professor Itamar. Entre a fala dos líderes da esquerda latino-americana e o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, algo que se fica mais comedido e mais... numa eventual saída de Ciro Gomes do cenário eleitoral, quem se favorece mais, Lula ou Bolsonaro? Bom, vamos começar pela frase lá, a disputa entre o fascismo e democracia. Exatamente isso, só que os personagens estão trocados, né? Quem tem característica fascista é exatamente o Lula, que é tudo pelo Estado, tudo no Estado e nada fora do Estado. Essa, aliás, é a máxima de Mussolini. Quem defende a democracia é quem defende a liberdade de comércio, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. O contrário, que são admirados por esses líderes latino-americanos que assinam a carta, você tem Daniel Ortega, que fecha as igrejas, prende os padres, prende bispo, expulsam as freiras, prende os opositores, os candidatos que tentam concorrer com ele, fecha fechou até a CNN, e a velha imprensa está num silêncio ensurdecedor. Então, essa disputa é uma disputa exatamente entre o totalitarismo e a democracia. Só que os nossos líderes, os líderes latino-americanos, eles têm os sinais trocados. E aí, inclusive, estão insistindo numa tese que eu acho que eles não vão lograr êxito, pedir para o Ciro Gomes desistir da candidatura. O Ciro, ele tem um monte de defeitos, jamais votaria nele, mas burro ele não é. E tem um raciocínio muito rápido, sabe o que está fazendo e ele não vai aceitar esses conselhos dos amiguinhos externos. Ele vai manter a sua candidatura e se alguém da esquerda quer uma candidatura única da esquerda, vai ter que ser o Ciro e não a do Lula. É isso, Vitor. Com respeito ao Moro, né? O Moro, digamos assim, ele está tentando tirar proveito e ficar de bem com todo mundo. Já que, inclusive, no dia de ontem, né, que eu recebi a matéria hoje, ele foi em Maringá o chamado oferecido de honra, né? Que é um tipo novo. Tem um convidado de honra e tem um oferecido de honra, onde o ratinho vai e ele aparece do lado, um papagaio de pirata, sem ser convidado. É isso. Eu vou passar agora para o Celestino. Pois é desespero desses ditadores latinos americanos. Aí eu vou lembrar o ouvinte qualificado da original 101,3 FM, a rede social. Vamos por rede social. O presidente Bolsonaro hoje está com 50 milhões de seguidores. Lula aparece em segundo com 17. O Ciro com 4,6. E a Simone com 924 mil. Então, assim, pelos esses números, mostra por que eles estão fazendo de tudo, né, para trazer o Ciro. Mas
é um detalhe, né? Somando Ciro, Simone, aí pode vir o Dávila do Novo e os outros que estão lá, não chega nem à metade do presidente Bolsonaro. Então, é isso que incomoda essa esquerda, é isso que incomoda esses ditadores, né? A popularidade do presidente Bolsonaro, o engajamento que o presidente Bolsonaro... E não são robôs, são pessoas, são humanos, né? São tias do Zap, são crianças, né? O pessoal que vai de verde e amarelo em manifestação voluntária, com dinheiro próprio, sem pagar, como que foi lá em Curitiba, né? 174 ônibus bancados com dinheiro do Partido dos Trabalhadores, que não são trabalhadores, né? Foram até Curitiba e depois foram a Florianópolis prestigiar um ex-presidiário. Então, essa carta aí de líderes... E outra coisa, o Ciro Gomes, ele sabe que não vai ganhar, mas ele precisa fazer bancada, né? O PDT aqui em Maringá, por exemplo, tem 2 vereadores, tem 3 vereadores. Dois. Né? E está na iminência de entrar outro aí, porque a vereadora está muito bem cotada para ganhar uma cadeira. Então, assim, é um partido grande de legislativo, né? Não tem muito executivo, mas é uma bancada grande de legisladores espalhado pelo Brasil. Então, é isso que o Ciro Gomes almeja, fazer bancada. E o dinheiro público, né? Bancando esse pessoal todo aí. Mas esses líderes aí não são nada, não representam nada. São, vou ler de novo, 50 milhões de seguidores nas redes sociais do presidente Bolsonaro. Isso representa muito e incomoda muito esses ditadores. Francês. Primeiro, a questão do Sérgio Moro. Ele apareceu de oferecido, entre aspas, como estão dizendo aí, quando aqui esteve o governador Ratinho Júnior ao lado do prefeito Ulisses Maia, que foi quem passou o microfone para o Moro. Primeiro, o Moro nunca teve nada contra o Ratinho, né? E o Ratinho nunca teve nada contra o Moro. Então ele estava ali, ele falou, e tem outro, ele está na terra dele. O Moro é de Maringá, ele está na cidade dele. Ele pode sim falar e não adianta botar reparo que... Se outro candidato foi contra, ele deveria estar, mas ele não estava presente, estava ausente, né? Então deixa o rapaz falar alguma coisa, ele é um noviço em política. Com relação ao Ciro Gomes, o Ciro não vai embarcar nessa da esquerda aí, desse pessoal que está se manifestando aí, Latinoamérica aí, é o pessoal do Foro de São Paulo, é o pessoal que criou esse Foro de São Paulo, por iniciativa do Lula e do Fidel Castro. Então, eles estão a caminho de conquistar a América Latina. Só falta o Brasil, que seria a cereja do bolo, o grande país, né? Que eles querem dominar, porque do Brasil eles tiram dinheiro. Dos outros países pequenos, não tiram. Não existe dinheiro para ajudar nenhuma ditadura. O Brasil tem capital para ajudar a ditadura, mas precisa ali estar à frente o Lula, como ele fez em outros governos, e os outros 2 governos dele e também o governo da Dilma. Com relação agora à última questão, qual era? Do Moro defendendo o Ciro. Ele já falou do Moro. Eu já falei. Do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não vai embarcar nessa, porque o Ciro Gomes já disse que ele nunca aparecerá numa foto eleitoral ao lado do Lula. Ele disse essa semana, ele não vai aparecer. Não adianta, ele não vai apoiar. Né? E tem outra, ninguém está vendo a visão do Ciro Gomes. Ele está trabalhando, ele não tem chance de ganhar a eleição, está visto, mas ele está se posicionando como uma opção. Nós temos dois candidatos polarizados e os 2 são pessoas difíceis, e o Moro, que é um sujeito briguento para danar, está aparecendo até com uma boa imagem. Ele está plantando, talvez para ser governador do Ceará, aí para frente, e para ser presidente da República de novo. Ele tem a condição que não tem o Bolsonaro e o Lula, porque ele tem apenas 65 anos. Ele poderá, sim, ser candidato a presidente da República com uma boa vantagem na próxima eleição. Rapidinho, objetivamente o Celestino, depois eu vou passar para o professor Itamar. O evento foi na terça-feira na Sociedade Rural, na Casa do Criador. O Sérgio não foi convidado e o Paulo Martins estava presente, sim, né?
sendo o candidato do governo Ratinho Júnior. Paulo Martins, que é o candidato do governador, não o Sérgio Moro, que não foi convidado e apareceu lá de supetão num evento. Presente? Ele estava presente, Desculpa, Paulo eu pensei Martins. que ele não estava presente. Professor Itamar, rapidinho. Porque eu não vi na foto. Bom, duas coisas. Primeiro, fico muito feliz, né? Tô ouvindo agora o francês citar Foro de São Paulo. Eu citava isso na universidade, as pessoas falavam que eu estava com teoria da conspiração, que eu estava tendo visões. Então, fico feliz mesmo de ver pessoas agora citando o Foro de São Paulo, que ele existiu. Nesse quesito, fui pioneiro na UEM. Outro ponto que aí concordo plenamente com o francês é o Ciro. O Ciro é mais esperto do que as pessoas imaginam. Apesar do seu jeito destrambelhado, meio loucão, mas ele sabe que daqui 4 anos ele será o nome da esquerda que poderá aglomerar pessoas, inclusive pessoas de centro, daqui 4 anos. Ele sabe disso, por isso ele não vai apoiar o Lula em hipótese alguma, creio eu.